Salve Nação Santista, sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão para falar, né, um pouco aí das notícias, comentar um pouco as notícias aqui com os meus parceiros de sempre, né, o Matheus e o Longo. Bom, uma semana movimentada, né, a negociação do Luan Pérez aí é praticamente sacramentada, né, faltam aí detalhes pelo que a gente está sabendo, inclusive pelo que veio no noticiário aí, né, da informação da Gazeta, Diário do Peixe, enfim. E também a situação do Caio Jorge, tá um pouco aí indefinida, a gente vai comentar um pouquinho também. Tem o jogo também, né, o clássico no sábado contra o Palmeiras, tem bastante assunto aí. Bom, começar, né, dando sempre o alô inicial dos nosso trio aqui, né, dos integrantes do nosso trio. Fala aí, Matheus, tudo bem? Tudo tranquilo, Felipe. Longo, para o torcedor santista que está acompanhando aqui o podcast do Peixão, seja no Spotify, no YouTube. Dá aquele like, compartilhar com os amigos aqui. Vamos falar muito dessa semana agitada do Santos e preparação para o Clássico. E aí, Longo? Fala, Felipe. Tudo tranquilo por aí? Por aqui tá tudo certo. Matheus, é sempre um prazer estar aqui para falar do Santos, semanalmente, para movimentar aí bastidor, as atuações, o que esperar dos próximos jogos. Vamos que vamos. É isso aí. Bom, começar então, né, nessa primeira parte aqui do nosso episódio, falar então do assunto que praticamente tá aí todo santista, né, que tá acompanhando bastante o noticiário, tá comentando, né, dando a sua opinião, que é essa negociação do Luan Pérez, né, o Santos está vendendo o jogador pro Olympique de Marselha. Bom, na quinta-feira, a gente está gravando o programa na quinta-feira à noite, né? Na quinta-feira, então, dia 8, aí surgiram duas notícias, né? Uma do Diário do Peixe e outra da Gazeta Esportiva, falando de negócio praticamente sacramentado. Já era algo que o santista estava esperando mesmo, né? O Luan Pérez, inclusive, não jogou as últimas duas partidas, né? Então, e agora está praticamente aí sacramentado. Então, uma informação que eu gostaria de dar aqui, de uma fonte bastante segura, né, que eu recebi, é de que o Santos vai ter nessa negociação um valor de 5 milhões de euros, pelos 70%, né, nesse valor não há incidência de tributos, então é um valor que vem limpo para a conta do Santos. E, enfim, aí as próprias notícias, né, do Diário do Peixe e também do Musete da Gazeta Esportiva dão conta de que a negociação é casada, inclusive com um acordo com a DOI, né, então o Santos vai ter o desbloqueio das contas, aquelas contas que estavam bloqueadas, né, vai ter algumas receitas liberadas, né, inclusive. Então é esse combo, né, que gostaria de ter a opinião de vocês aí, né, Matheus e Longo, esse combo, né, que é a venda, né, do jogador e também a negociação com a DOI, tá? Então 5 milhões de euros aí. Isso deve ser oficializado aí na sexta, talvez quando a gente soltar o programa, né, já esteja oficializada essa venda. E vou até antecipar uma opinião minha, espero que o Santos seja bem transparente, divulgue exatamente como que é esse acordo com a DOI, como que é tudo certinho, né? Mas é isso. Diga lá, Longo, o que você pensa dessa negociação, né? Que agitou, inclusive, essa quinta-feira aí no Twitter, redes sociais, santistas comentando de modo geral, né? O Santos, as dívidas do Santos parecem formigas, né? Que você mata uma, já tem umas 5 aparecendo. E tá complicado mesmo a situação do Santos, porque sai a notícia de que resolveu estar se acertando com a DOI, vem uma outra notícia de que o fisco espanhol está cobrando o Santos pelo não pagamento de uma quantia referente à negociação do Neymar, em 2013. Então, o Santos está numa situação administrativa muito complicada e acaba tendo que se desfazer dos seus principais ativos como forma de gerar renda. A gente está numa época de pandemia, está sem público no estádio, então não está tendo muitas maneiras de você obter receita. E a receita está sendo a venda de jogadores. O problema disso, da negociação do Luan Pérez, além da perda esportiva, porque o Luan Pérez é um dos melhores zagueiros em atividade no país atualmente, você está passando uma outra imagem pro mercado. É uma imagem de que se você chegar com um valor perto de alguma dívida, perto do valor de alguma dívida que você tem, você vai levá-lo. Porque
chegaram com o valor pelo Luan Pérez, se aproximava mais ou menos ali de uma negociação com a Doen, se acertava ali, tá pronto, pode levar. E o Santos, ele tá vendendo mal seus jogadores, né? A venda do Pituca foi uma doação pro Kashima Antlers, foi bem ruim. A venda do Soteldo a gente questiona, principalmente porque o Santos não tinha pago nada ainda, mas o Veríssimo também dava para sair por mais? Dava, mas estava numa situação ali que o próprio jogador forçou a saída. E agora o Luan Pérez dava para... A gente fica com a sensação de que se houvesse algum tipo de tentativa de barganha ali, poderia descolar mais dinheiro com o Luan Pérez. Para o Luan Pérez, eu recebi a informação de que assim, era uma proposta irrecusável para ele, porque ele está indo pro Olympique de Marselha, né? É um time forte na França, não é um time ruim lá, não é um time mediano, nada, mas é uma proposta assim, que ele vai ganhar na casa de R$1 milhão mensais na França. O Santos nunca teria... mais ou menos 600 mil limpos para ele por mês. Sim, então, o Santos não tem como competir com isso, não existe. Então, para o Luan Pérez, era uma proposta irrecusável. Só que acima também, paralelo ao interesse do jogador, no futebol tem que existir também o interesse do clube. E eu acho que às vezes o interesse do clube fica um pouco de lado em negociações assim, onde o jogador fica com muita vontade, fica balançado com a proposta. Então eu acho que assim, eu entendo a venda do Luan Pérez, entendo mesmo, mas eu acho que o Santos poderia ter tido um valor melhor nessa negociação. E a perda esportiva, eu acho que a gente nem precisa se aprofundar aqui, porque tá bem claro que vai ser gigante. Diga lá, Matheus, o que você pensa dessa quase consumada venda aí, né, do Luan Pérez, né? Praticamente consumada. Então, o Longo falou das vendas anteriores à gestão Rueda, eu vou falar de uma a uma, né, para também contextualizar, falar do Luan Pérez. O do Veríssimo e do Pituca foram negociações do rolo, então por isso que eu meio que concordei com a venda, achei que não tinha muito corrida a fazer. O rolo já tinha meio que adiantado o negócio e ficaria mal para o Santos voltar atrás. Porque a instituição Santos tinha dado a palavra para o Veríssimo e para o Pituca da venda, né? Talvez o Pituca Santos podia ter feito um esforço, mas eu compreendi as duas vendas. Eu acho que o Veríssimo, por todas as recusas, o Pérez já tinha prometido que ia vender ele, o Rolo prometeu, por já ter 25 anos, era a chance dele de jogar num time europeu, né? Então, eu compreendi as duas vendas. Do Soteldo, eu achei que também foi um valor baixo, mas eu compreendi que o Santos precisava vender por causa do transferban. O transferban era uma coisa que deixava todo o santista com medo, né, preocupado. A gente vê agora o Cruzeiro sofrendo punição por causa de falta de pagamento do Riasco, do Arrascaeta. Então era um temor do santista que o Rueda tirou. Então eu entendi completamente essas três vendas, por causa dessas situações aí de gestão anteriores e do transferban. Do Luan Pérez eu penso diferente. O Santos pagou um valor pelo empréstimo em 2019, na época do Pérez, se não me engano foi R$1 milhão. O Santos paga salário do Luan Pérez desde 2019. O Santos pagou comissão para comprar o Luan Pérez, pagou 2,7 milhões de euros para comprar o Luan Pérez, então o Luan Pérez foi um custo. Foi um custo. E se você comparar com o valor que vai estar sendo vendido, não é muito diferente. Se você juntar o salário, comissão, vai dar quase que a mesma coisa, né? Você vai ter um lucro pequeno. Então eu era contra a venda do Luan Pérez por essa questão e pelo retorno técnico. Eu considero que o Luan Pérez e o Marinho são dois jogadores que o Santos tinha que buscar ter o retorno técnico e não financeiro. Busque vender outros jogadores do elenco, que são jogadores jovens de mercado, que o clube não vai sentir tanto. Que é, por exemplo, o que o Grêmio faz. O Grêmio mantém lá o Grêmio está mal agora, né? Zona de rebaixamento. Mas o Grêmio nos últimos 5 anos sempre está disputando título. Não é um time com grande orçamento. O que o Grêmio faz? O Grêmio vende PP, Cebolinha, Arthur e outros jogadores e mantém espinha dorsal. Que sempre foi o Jeromel, o Kahneman e outros jogadores. Então, isso que eu acho que o Santos tinha que fazer. Manter alguns jogadores, 2, 3 jogadores de referência técnica, que não vão conseguir grandes valores, porque o Luan Pérez já é velho, né, para a Europa. Como o Marinho já é velho, então você não vai conseguir grandes valores nesses caras. Então, quem diz que o Santos não conseguiria vender o Luan Pérez por 10 milhões de euros, porque é uma loucura, tem razão. Se você analisar racionalmente, tem razão. Ninguém pagaria 10 milhões de euros no Luan Pérez, como ninguém vai pagar 10 milhões de euros no Marinho.
mas o Santos devia priorizar o retorno técnico, que são caras que são referências, são lideranças. Na minha opinião, o Luan Pérez está entre os melhores zagueiros que tem no Brasil, sabe? É um xerife ali, é uma segurança para o Kaique quando jogar, o Bosz. O Felipe cresceu demais também por causa do Luan Pérez. Então, o erro do Santos, na minha visão, foi não ter considerado todo o custo do Luan Pérez que teve nesses anos com compra, com comissão, com pagamento por empréstimo, não ter visado o retorno técnico. Você pode postar no retorno técnico com alguns jogadores, com outros você vende. Então, se tivesse proposta Felipe Jonathan, você vende para um dos dois goleiros que são caras com mercados. Toda hora a gente escuta notícias de Ajax, Sevilla atrás desses caras. Você vende, então buscar vender outros jogadores e você manter essas referências técnicas para você ter o equilíbrio da questão financeira. Todo mundo sabe, o Longo falou aí, concordo, o Santos precisa vender jogadores, precisa equacionar a questão de dívidas para manter também uma questão técnica, para não prejudicar tanto o campo e bola. Mas também falando do Luan Pérez, a parte boa foi o acordo com a Doen, né? Que vem desde o Odílio Rodrigues, que o Pérez não cumpriu o acordo. Então eu tenho que ser, por mais que eu discorde de algumas situações que a gestão do Rueda faz, algumas decisões da gestão do Rueda, eu tenho convicção que o Rueda vai cumprir esse acordo com a Doen. Então a parte boa foi o acordo com a Doen, que assombrava o Santista há muito tempo, que estava penhorando um monte de coisas do Santos, bens, bloqueando receita do Santos de TV Globo, de direito de TV do Brasileirão. Um acordo legal foi tirar da frente a Doen, mas a parte ruim para mim, que eu sou contra a venda, concordo com o Diniz, que o Diniz falou na coletiva que era contra a venda, porque o Luan Pérez, eu acho que o Santos podia buscar o retorno técnico e a questão financeira buscar outras vendas. Sobre a questão do Luan, realmente acho que a gente tinha comentado, né? Na verdade, a gente comentou isso no último episódio, né? Gravado, né? Também acredito que o valor dele, o valor que ele está saindo é um valor abaixo do que ele poderia ser vendido. Mas, por outro lado, tem a questão do mercado, né? O valor que o mercado está aceitando pagar. Eu penso que o Santos não pode também, simplesmente porque time europeu X ou Y acha que não dá para pagar isso, pagar aquilo. O Santos também não pode simplesmente aceitar, porque muitas vezes vai acabar vendendo o jogador muito abaixo só porque o time europeu considera que o jogador não vale aquilo. O Santos tem que valorizar sempre o seu ativo, né? Mas eu tendo a pensar que, assim, apesar do Luan Pérez, até comentei 8 milhões de euros, né? E, inclusive, eu até imaginava que tinha incidência de impostos, e hoje eu falei com essa fonte que me explicou isso, né? Que não, nesse caso de venda não tem incidência de impostos. Aliás, deixo aqui uma pitaco, né? Pérez recebeu 45 milhões, a gestão, né, do Santos, comandada pelo José Carlos Pérez, recebeu em 2 parcelas 45 milhões de euros pelo Rodrigo. Então, para quem de repente imaginava que tinha algum imposto, alguma coisa, na venda não tem. Né? Então o Santos recebeu esse valor limpo pelo Rodrigo. Então, quando eu falava, né, que na minha opinião o Pérez era o pior em gestão financeira da história do Santos, que eu via, né, pelo menos dos presidentes que eu acompanho, né, desde que eu comecei enfim, torço pro Santos desde sempre, mas desde que comecei a acompanhar mais, né, o Santos no noticiário e tal. Para mim o Pérez em gestão financeira é o pior, né? Então essa informação de que não teve incidência de impostos, né, inclusive pelo valor do próprio Rodrigo, porque nesse tipo de venda para clubes do exterior não tem, para mim deixa a situação assim, mostra ainda mais claramente como a gestão financeira, né, do Pérez foi realmente bastante temerária, né? Muito temerária, porque realmente foi um valor considerável que caiu nas contas do Santos. E aí, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu. Depois o Santos teve, né, todas as dívidas que geraram um transfer ban e tudo mais de um transfer ban, inclusive, né? Enfim. Mas sobre a venda do Luan, eu acho que quando eu olho o combo, que é a venda mais a negociação com a Doen, que é uma situação... O Santos estava com, salvo engano, acho que 15% de receitas ordinárias, né, que é cota de TV e patrocínio bloqueadas, e qualquer receita extraordinária, né, também bloqueada. E há até uma parte, inclusive,
uma pequena parte ainda, na verdade, até para corrigir o que eu falei, né? O Pérez recebeu 45 milhões de euros, mas uma parte desse valor acabou ficando retido aí uma parte desse valor ainda está nessas contas bloqueadas da Doen aí. Mas isso aí foi bem depois. A grande maioria desses recursos caíram na conta do Santos e a gente não sabe exatamente como que esse valor acabou aí sendo gasto, né? Enfim, há investigações em curso também, que estão acontecendo sobre as gestões anteriores aí do Santos, né? E a investigação está acontecendo, não teve nada arquivado, engavetado, isso está acontecendo ainda, inclusive apoiado, eu acho que é uma bola dentro também da gestão do Rueda, apoiado pelo CG do Rueda. Mas sobre o valor, eu acho que assim, realmente 6, até 6,5, 7 milhões de euros aí pela parte do Santos, tinha até falado em 8, mas pensando assim por essa questão do mercado, até analisando um pouco melhor pela questão da idade do Luan, e por ele não ter ido bem na primeira passagem pela Europa, isso acaba pesando, né, muitas vezes como argumento para o clube europeu. Eu acho que até uns 6, 7 caberia, mas olhando esse combo, né, que é o valor que está vindo, mais a negociação com a Doen, eu acho que é algo aí razoável, né, razoável, e dando um voto de confiança que eu ainda dou para essa gestão. Até o momento essa gestão não tem nada que, na minha opinião, que a desabone nesse sentido, de que realmente isso vai ser empregado de forma honesta, né, tanto nesse acordo com a Doen, que vai ser muito importante para o clube, né, inclusive para que o Santos tenha um fôlego financeiro aí, né, quanto para outras questões aí que o Santos vai usar esse dinheiro. Então acho que vai ser um valor bem empregado. Sobre a questão de perda técnica, realmente, num primeiro momento eu vejo, sim, não tem como não ver a perda técnica, porque o Luan Pérez está no melhor momento dele. Desde o ano passado ele já vinha bem, mas esse ano acho não, tenho certeza, né, com um protagonismo até maior, né. Enfim, foi importante para o Kaique em alguns momentos aí. É importante para o Luiz Felipe, vinha sendo importante para o Luiz Felipe também, apesar de que o próprio Luiz Felipe também melhorou e tem ajudado o Santos a corrigir a questão da bola aérea defensiva, né? Mas eu vejo que a perda técnica, eu até acredito que o Santos, de repente, no médio prazo e tal, o Santos consegue repor isso, né? Mesmo que precise ir ao mercado, né? E aí vai ter que ser criativo também, porque o Santos, a gente sabe que não tem condição de fazer contratação cara, né? Então, eu acho que tem um pouco assim a perda financeira, também motivada por essa questão, né, do Santos acabar enxergando, né, nessa situação aí a oportunidade de fazer esse acordo com a Doen, né, e pelas dívidas do Santos. Então tá saindo sim por um valor que eu entendo, né, que apesar do mercado avaliar dessa forma, dava sim para o Santos para ganhar um pouquinho mais, mas eu acho que isso em uma outra situação, na situação atual, com as dívidas, com essa questão da Doen, que o Santos enxergou essa oportunidade, né, eu acho que o valor, acho que até uns, né, eu acho que não é um valor assim tão baixo, acho que é um valor até que minimamente aceitável, mas eu ainda penso que 6, 6,5, 7 milhões de euros pela parte do Santos seria um valor bem possível, né, mas acho que toda essa situação mesmo, tudo isso acabou levando o Santos a fazer essa venda. Sobre o Marinho, até pelo que eu tenho de informação, não tem proposta, eu não acredito que o Marinho vai ser vendido, né, e pelo menos não agora no meio do ano. Até agora não há nenhuma sinalização disso também, né? E, enfim, então eu acredito que não vai acontecer essa venda. E o Marinho, aí já é uma outra situação, porque quando você tira essa situação da Doen, que acaba justificando um pouco, né, você vender o Luan Pérez agora, né, ajuda a ser um pouco mais compreensível a venda, beleza, mas no caso do Marinho, eu não vejo que o Santos, né, acho que teria que ser realmente um valor, né, nesse ponto assim, de ser uma referência técnica. Eu concordo com o Matheus, o Marinho sim, é uma referência técnica, e acho que para vender o Marinho tem que ser um valor mesmo que seja bem interessante, né? Não só para o jogador, como também para o clube. Aí já é uma outra situação, o Santos já vai estar, né? É claro que o Santos tem os acordos, o Santos tem que cumprir, mas aí eu penso que dá sim para segurar o Marinho. Não sei que seja um valor realmente muito interessante para o Santos. E a gente vai comentar um pouquinho a situação do Caio Jorge. Tem ainda uma possibilidade, né, do Caio de alguma forma aí ficar e tal. Então, e o Santos tem outros jogadores aí que podem também, o Santos poderia vender, como o próprio Felipe Jonathan. Então acho que no caso do
da venda do Luan, eu vejo como compreensível o valor, não vejo como tão baixo assim como eu estava até vendo. Se fosse semana passada, né, sem todo esse contexto e tal, eu consideraria realmente bem baixo, 5 milhões de euros, mas por esse contexto todo, acho que é um valor até aceitável, né, mas fica também mais é chovendo molhado falar isso, né, gente, mas fica também essa lamentação por tantas gestões, né, nefastas que o Santos teve, né, recentes aí, porque o Santos ter hoje mesmo, que nem o Longo colocou, né, mais uma situação, mais uma dívida, né, com o fisco agora, né, que com certeza o Santos vai recorrer e tal, mas de qualquer forma nesse momento existe mais uma dívida que apareceu, então são muitas questões, né? Apesar de que eu entendo que dependendo da situação, essa questão do fisco aí, acho que é erro do próprio Barcelona, não do Santos, mas de qualquer forma, independente disso, tem vários outros problemas, né? A própria questão da Doin, enfim, muitas questões, e o Santos realmente foi bem maltratado pelas gestões anteriores. Bom, falar um pouquinho então, gente, sobre o Caio Jorge, né? Teve uma entrevista do Mazuco pro canal Só da Santos, né? Do Fabiano Fará, e ele acabou falando, né? O Mazuco, que é o gerente de futebol do Santos aí, o executivo de futebol, né? Falando que o Caio Jorge, né, tá numa situação aí, pelas palavras do Mazuco ali, dando a entender que a renovação é bem difícil, né? Por outro lado, eu recebi informação de que não há nenhuma oferta oficial, nenhuma proposta oficial pelo Caio. Então, eu particularmente acredito que ainda pode haver sim essa renovação, por mais que hoje, né, a família do Caio tem toda uma questão, né, teve várias promessas que foram feitas pelo Pérez e tudo mais, então ela é bem ressabiada. O próprio Rueda falou isso no canal do Vanderlei, né, na sexta-feira passada, mas a renovação não está totalmente descartada, né, até por essa falta de propostas aí, pode acabar acontecendo. Mas queria saber o que vocês pensam disso, né, brevemente aí dessa questão do Caio. Eu já vou antecipar até brevemente minha opinião aqui, que, né, se realmente o Caio não quiser renovar e tal, né, eu acredito que nessa situação de não querer renovar, não vejo sentido no Santos ficar sendo vitrine do jogador, né, porque se o Caio bater o pé, só uma questão dele, né, por mais que haja pressão da família e tal, acho que o Caio poderia sim ceder um pouco, renovar, para que o Santos tenha, né, a garantia de ter pelo menos um valor aí, né? Nem que seja uma renovação com uma multa mais baixa e tal, né? Há a possibilidade de uma renovação também com o Caio ganhando parte dos direitos, né, econômicos também. Mas enfim, eu acredito que se o Caio não quiser ficar mesmo, não vejo sentido em deixar ele na vitrine, né? Tem que ver legalmente como que isso pode ser feito, mas né, legalmente o Santos pode, ele tem que treinar e tem que jogar, mas o Santos tem outros times aí que poderia colocar o Caio, de repente sub-23 e tal. Eu sou um pouco firme em relação a isso, porque eu acho que o jogador, por mais que a gestão passada tenha deixado muito para cima da hora, tenha erros da gestão, as promessas do Pérez e tal, acho que o jogador também muitas vezes pode mostrar também um pouco de gratidão. O que você acha aí, Matheus? Então, eu vejo assim que o Caio Jorge teve a questão do Pérez, né, que você falou, mas eu não vejo como o Santos pode afastar o jogador, porque o Santos, o Caio Jorge já valorizou. O Caio Jorge jogou final de Libertadores. O Caio Jorge é um cara consolidado no futebol brasileiro. Então, o Santos afastar o jogador para pagar apenas o salário dele, se ele não renovar, não vai resolver de nada, porque o cara já está valorizado, não vai mudar nada para ele. Ele vai treinar, se parar, jogar sub-23 e vai chover proposta para ele, que é um cara supervisado. Toda semana tem notícia nos portais. Será que vai chover mesmo, Caio, Matheus? Porque até agora não tem proposta. Se ele não jogar, vai chover proposta, será? Eu acho que não. Eu acho que vai ter proposta, porque pode não ter tido proposta oficial, mas sondagem toda hora sai na mídia italiana que Napoli, Juventus, Milan e outros times italianos querem Caio Jorge. Talvez eles não querem pagar alguma coisa para o Santos. Aí que está a história. Sim. Talvez os times italianos não chegaram com proposta para o Santos porque eles querem pegar o Caio Jorge de graça. Talvez pode ser isso que está acontecendo agora. Só para complementar rapidinho, desculpa te interromper, mas assim,
Por que eu falo isso? Até como meio com um recado para outros jogadores, né? De que, poxa, porque senão dá a impressão que o Santos é meio que, sabe, aceita tudo, topa tudo, né? Enfim. Mas pode complementar, desculpa a interrupção. Não, tranquilo. Então, isso que eu vejo do Caio Jorge, ele já se valorizou. Para o Santos afastar o Caio Jorge, tinha que ter feito isso antes, para poder forçar ele a renovar. Agora, para mim, não vai ter muito efeito prático. Até o Lucas Musetti, na Gazeta Esportiva, falando que a expectativa é que daqui a algumas semanas o Bertolucci, né, que é um empresário dele, que atualmente é um dos empresários mais influentes que tem no Brasil, talvez até na Europa, né, devem chegar com algumas propostas para o Santos daqui a algumas semanas, que o Bertolucci estava na Europa, né, esses tempos. Então, eu acho que vão chegar algumas propostas e o Santos deve acabar vendendo. Minha opinião, analisando o todo, mas o Santos vai acabar perdendo o jogador por valor muito menor do que imaginava. Não tem solução. Mas eu também não descarto que talvez os times italianos não querem pagar, como eu falei anteriormente. Pode ser que os times italianos não querem pagar nada para o Santos, por isso que não chegou a tal proposta oficial que você estava falando, e querem pegar jogador de graça, né? Daí eles podem oferecer Caio Jorge, fica com 5 milhões de euros, assina um pré-contrato, e o Santos fica sem dinheiro nenhum. Eu não descarto nenhuma dessas duas hipóteses. Mas eu não acho que o Caio Jorge vai renovar, não. Eu acredito que o Caio Jorge ou é vendido em agosto, né, na janela de transferência da Europa, ou sai de graça no fim do ano, repetindo casos como Yuri Alberto, né, Robson Bambu, entre outros. Entre esse é o cenário do Caio Jorge que eu vejo no momento. Fica aí longo. É meio complicado a gente abordar essa novela do Caio Jorge que tá se arrastando já tem um tempo. A gente não encontra novidades. Tinha reunião marcada, aí desmarca a reunião, aí vem, ninguém fala nada, vem um jogador e desmente setorista, e agora está se provando que na verdade o setorista estava certo. Então tá tudo muito complicado e é uma herança da antiga gestão, mas que aparentemente a nova gestão também não tá sabendo ao certo muito como vai desembaralhar esse nó. O Caio Jorge, como o Matheus bem falou, ele já está valorizado. Ele é monitorado desde as categorias de base. Ele só fez ainda mais o nome dele com as atuações, principalmente com o Cuca, em que ele teve mais chance. Agora ele também é, de novo, um dos principais nomes do elenco do Santos. Tem jogado bem, é um atacante que a Europa gosta muito. É um estilo muito semelhante ali ao do Roberto Firmino, que dá muito certo no Liverpool. Então é o tipo de atacante que não fica paradão esperando a bola, ele se movimenta muito, ele quase desempenha uma função de meio armador, mesmo jogando como um 9. Então o Santos já vai pegar valores mais baixos pela negociação de qualquer forma. Eu também não estou achando bem difícil que vá renovar contrato, não acredito nisso. Eu acho que o Santos ele tem que inclusive tentar vender o jogador para obter algum lucro. Porque senão não existe bobo no futebol. O time europeu vai ficar esperando, o moleque é novo, então vai levar ele talvez no final do ano, quando acabar o contrato. O que me pega um pouco é o próprio Caio Jorge. Ainda é novo para ir para a Europa. A gente vê tanto caso de menino que está indo muito novo para a Europa e faz bate e volta porque não vinga, porque não consegue se adaptar ao estilo de jogo. A gente tem o exemplo do Gabigol, tem o Pedro, Gerson, são todos jogadores que bateram e voltaram lá, que não conseguiram se adaptar. Você vê o Gabriel Jesus, ele já foi um pouco mais maduro, já era mais consolidado no Palmeiras. O próprio caso do Neymar, o Neymar eu acho que é o caso mais emblemático de quem demorou para ir para a Europa, maturou no futebol brasileiro, se consolidou aqui e então saiu para a Europa e se tornou um dos principais nomes do continente, como é até hoje. Então eu acho que assim, é tudo muito precoce nessa questão de sair ou não da Europa. E o Caio Jorge, a família dele parecem estar seduzidos por esse sonho de atuar na Europa. Então eu acho que não tem muito o que o Santos fazer em relação a isso. Até mais uma resposta, né?
que inclui essa seção de direitos econômicos, uma parte dos direitos econômicos, seria uma proposta, e o Caio Jorge ficaria inclusive com o maior salário do elenco, tá? Essa proposta já existe, né? Já é de conhecimento do jogador, da família e do próprio empresário. Mas aí, como vocês falaram, né? Pode ser vários motivos para não ter proposta até agora. Pode, inclusive, ser essa questão de não querer dar nenhum dinheiro agora, não ter tanta pressa, querer esperar o final do ano. Mas, enfim. Bom, sobre Felipe, o clássico, né? Oi, diga lá, Matheus. Você que é defensor de afastar o Caio Jorge e não renovar, a gente está gravando aqui quinta-feira, né? Abri aqui o Twitter. Tá o assunto mais comentado aqui, afasta Caio Jorge. Então, a torcida do Santos querendo que afaste o Caio Jorge. E eu acho que vai acabar acontecendo. Se o Caio Jorge não for vendido, e eu acho que não vai renovar, eu acredito que vai ter uma pressão da torcida para afastar o Caio Jorge. Mas como está sem torcida, né? No estádio, né? Público, eu acredito que não vai interferir na decisão do Santos. Mas vai ter uma pressão em cima do Caio Jorge, caso isso aconteça, dele não renovar e dele não ser vendido na janela de agosto. Eu acredito que vai acontecer sim essa pressão extra em cima dele. Vamos aguardar, né? Bom, o clássico, o Santos enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, né? Às 4h30, né? No sábado, dia 10. E eu, particularmente, não vejo a hora do Santos ganhar de novo do Palmeiras. Enfim, o Santos enfrenta aí, tem algumas dúvidas, né? O Pará já tá voltando a treinar e tal. Eu espero que o Diniz não coloque o Pará de volta, mas, enfim, tem até uma informação do UOL, não me recordo agora o repórter, né? Não sei se foi a Gabriela Brino, agora não me recordo. Se vocês lembrarem, vocês passam para mim, de que a preferência do Diniz ainda é o Pará, porque ele quer recuperar o jogador e tal, mas o Maddison é visto como uma boa opção, né? Eu espero que o Diniz repense. Gostei demais do Maddison no último jogo. Claro que tem a questão defensiva, eu vejo o Maddison mais como um ala do que como lateral, mas eu até antecipando um pouco a minha opinião sobre o jogo, né? Eu acho que seria bem interessante o Maddison ter essa continuidade. É um jogador agudo, né? Que vai bem à linha de fundo, não cruza tão bem a bola, mas faz jogadas boas pelo chão, é bom na bola aérea também, até na bola aérea defensiva, né? Ajuda também. Então, enfim, é isso que eu gostaria que se mantivesse. E, enfim, vamos ver. Espero que o Santos mantenha, né, essa postura, né, de ficar com a bola, agredir, ser ofensivo, né? Agredir, claro, não de bater em ninguém, né, no sentido de ser ofensivo. Continuar com a ofensividade, que é uma das marcas do time do Diniz. E que o Santos consiga, né, fazer um grande jogo aí. Quem sabe sair com uma vitória, né? Tô curioso também para ver em relação à zaga, né? Que o Santos vai ter aí Bosa e Kaique, né? Então o Luiz Felipe foi suspenso, né? Terceiro cartão amarelo. E eu acredito que o Kaique vai jogar pela esquerda, porque ele já jogava assim na seleção, né? Tá um pouco mais acostumado, e o Bosa pela direita, que é o lado que o Bosa tá mais acostumado. Mas, queria os pitacos aí de vocês, pra gente, essa parte final aí do episódio. O que vocês pensam desse jogo? Como vocês acham que o Santos vai encarar a equipe alviverde aí da capital? Diga lá, Longo. É um jogo que vai ser complicado, não só por ser clássico, mas pelo estilo de jogo do Palmeiras. O Palmeiras é um time que privilegia muito a defesa, né? É um estilo, não é aquela retranca de Juventude e Sport, mas é um time muito forte na marcação. E joga o Santos, muito na transição, né? Transição rápida. Possível, né? Muito. E o Santos tá claramente tendo dificuldades quando enfrenta times assim. O Santos se dá muito melhor quando joga contra times que também querem jogar. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo. Então, eu acho que o jogo vai ser bem complicado por essa questão também, além de ser um clássico. E sobre as laterais, eu também não tiraria o Maddison. Acho que o Maddison foi bem e o Pará tá sem confiança, tá tendo atuações bem questionáveis. Eu manteria o Maddison. Na esquerda, eu vi muita gente pedindo o Felipe Jonathan no banco e o Moraes de titular. Eu acho que, questão técnica, hoje eu ainda não tiraria o Felipe Jonathan. Só se ele tiver alguma lesão, algum problema, que eu li também em algum lugar, agora eu não vou me recordar que ele é dúvida. Mas por questão técnica, eu não tiraria o Felipe Jonathan. Acho que ele e o Moraes estão ali em níveis semelhantes, então eu daria mais um voto de confiança por Felipe Jonathan. Torcida do Santos, alguns torcedores, né? Se eu falo torcida, acaba generalizando. Alguns torcedores, eles escolhem bodes expiatórios nas derrotas
e eles implicam solenemente com aquele jogador até ele sair do clube. O Vitor Ferraz, caso emblemático, e mais recentemente agora o Felipe Jonathan está sofrendo muito com isso, e o Jean Mota também. O Jean Mota tem sido um jogador muito regular, muito bom, mas que parte dos torcedores não tem encarado muito assim. Então, nas laterais eu manteria o Maatson na direita, iria com o Felipe Jonathan na esquerda, e o time, no restante, é mais isso que você falou mesmo. São os jogadores de sempre mesmo. A dupla de zaga com o Boza e o Kaique, no meio com o Camacho, Pirani e Giamota, e daí na frente eu não sei como começa a questão do Caio Jorge, se ele vai ou não jogar, mas eu acho que tá legal o esquema aí com o Marinho, Marcos Guilherme e Lucas Braga. Para alguns é Camacho, né? Para outros Camargo, né? Não, é Camágico. Exato, é Camágico também, verdade. Até o Santos tá brincando muito com a Camargo é mais legal. O emoji do mago, né? E aí, Matheus? Então, eu concordo com vocês do Maddison. Eu nem sou grande fã do Maddison, mas ele está muito melhor que o Pará. É gritante a diferença dos dois. Na defesa, o Maddison desejar, mas no ataque ele vai muito melhor que o Pará. O Pará não dá opção para o Marinho, então o Marinho muitas vezes acaba ficando sozinho, né, pro lado direito. E o Maddison dá muita opção, né? A gente viu contra o Atlético, como o Maddison dá opção para o Marinho tabelar, para ter alguém, né, para dialogar durante o jogo. O Pará não dá essa opção, o Pará não chega na linha de fundo. O Pará está muito mal, então eu concordo que de manter o Maddison, até porque você eleva a estatura do time, né? O Santos melhorou demais a bola aérea, né? Sofreu gol de bola aérea só contra o Bahia, daí depois o Diniz colocou o Luiz Felipe, depois não sofreu mais gol de bola aérea, né? Se eu lembro bem, não sofreu mais gol de bola aérea. Então, Luiz Felipe, então você junta o Maddison com o Luiz Felipe, não vai poder jogar contra o Palmeiras, né? Mas pensando na sequência do campeonato, você ter Maddison e Luiz Felipe, você melhora bastante a estatura e você pode compensar a questão do Luan Pérez, porque o Luan Pérez tinha uma bola aérea melhor do que o Kaique. Então, você tem o Maddison e o Luiz Felipe, você pode compensar. Você vai perder o Luan, você junta o Maddison e o Luiz Felipe, dá uma compensada na bola aérea. Deve ter retorno do John também, pensando no clássico do Palmeiras. O John dá uma melhorada na bola aérea, na saída de bola, que eu acho que o John tem um passe melhor que o do João Paulo. Eu concordo com a volta do John no gol. Tem gente que prefere o João Paulo. Eu também sou muito fã do João Paulo. Eu acho que o João Paulo faz até defesas mais difíceis, né, do que o John. Mas o John acho que tem essa vantagem da saída com os pés e da bola aérea. Então, do jogo pelo alto. Então, eu concordo. Eu concordo com o Longo também. O Felipe Jonathan tá mal, mas ele não tá mal no nível do Pará. Então, eu entendo o Diniz querer recuperar o Felipe Jonathan, porque é um jogador com um potencial técnico muito grande. É um jogador que já foi sondado por Juventus. O próprio Palmeiras sondou ele. Então, eu entendo completamente o Diniz querer recuperar o Felipe Jonathan, porque ele não está num nível tão ruim que nem o Pará. Não tem nem comparação. O Pará está muito pior que o Felipe Jonathan. Então, apesar do Moraes ter feito o primeiro jogo muito interessante, eu concordo com a volta dele no time titular, se tiver recuperado, né? Tem que esperar na sexta-feira a questão do Felipe Jonathan, do Caio Jorge e do Alisson, que são meio que dúvidas para o jogo. E eu não duvido, né, se o Alisson tiver recuperado, ele jogar de zagueiro. Eu não descarto essa hipótese. O Diniz já recuou o Alisson para zagueiro várias vezes. E ele já não vai ter o Luiz Felipe também. Então eu acho que é uma hipótese que pode acabar acontecendo. Jogar o Alisson de zagueiro ao lado do Kaique, porque o Diniz já usou o Alisson de zagueiro durante o jogo muitas vezes, né? Ele sempre acabava recuando o Alisson de zagueiro para colocar um meio-campista mais ofensivo. Mas o Camacho não pode sair do time. O Camacho está muito bem. Falar do Marcos Guilherme, para mim, foram as duas melhores contratações que o Santos fez. O Camacho tem desarme, tem interceptação, tem lançamento, tem passe, tem chegada. O Camacho está queimando a liga de muitos santistas aí, jogando uma bola redonda, né? Tô usando demais o Camacho. E o Longo falou do ataque, eu não estou gostando do Lucas Braga muito. Para mim, o Lucas Braga não está fazendo grandes jogos, e está errando na questão técnica, não está conseguindo desenvolver o seu jogo, como foi, por exemplo, com o Cuca e o Marcelo Fernandes. Então, se o Caio Jorge tiver disposição, para mim, joga de titular, e eu prefiro até o Marcos Leonardo. O Lucas Braga, na minha opinião, não está conseguindo performar como fazia antes. Até no último jogo, o Lucas Braga revisou um pouco mais com o Marcos Guilherme, né? Teve esse revezamento aí, mas
a gente comparar com o Lucas Braga da temporada passada e também antes aí da chegada do Diniz, né? Acho que o Lucas Braga tem essa dificuldade que ele não tem mais todo aqueles... não é um jogo que ele vai ter aquele espaço para correr, né? Então ele vai ter que parar mais a bola, tocar mais a bola, cadenciar. Então acho que é aí que vem um pouco a dificuldade do Lucas Braga. Mas eu acho que ele vai crescer ainda. Apesar de que eu também preferiria o Marcos Leonardo no meio e o Marcos Guilherme na esquerda. E enfim, sobre o Caio eu já dei minha opinião. Eu acho que se não quer renovar, então por mim não tem que jogar no time A, né? Enfim. Mas é isso. Querem acrescentar algo mais sobre o clássico? Só um detalhe. O Longo falou de alguns cornetas em relação ao Jean Mota. Eu, enfim, já cornetei bastante o Jean Mota em outros momentos aí, mas com o Diniz ele tem até me surpreendido, viu? Ele tem sido um jogador regular. É o que acho que até o final da rodada ainda era, né? Porque até o começo dos jogos de quarta ele era o principal passador do campeonato, né? O cara com mais passes certos no Campeonato Brasileiro. Então acho que o Jean Mota, quando ele faz aquele arroz com feijão dele, nessa posição, que foi uma das poucas coisas positivas, na minha opinião, no trabalho do Ariel Roland, foi essa questão de deixar o Jean Mota como segundo volante, né? E o Jean Mota tem feito bem arroz com feijão ali, tem sido importante, tem feito até gol de vez em quando. De vez em quando ele tenta enfeitar muito, né? Que nem no último jogo lá contra o América Mineiro, né? No penúltimo jogo, né? Acabou enfeitando ali um pouco, perdeu aquela bola no lance do segundo gol do América, mas de modo geral tenho achado o Jean Mota bastante útil, né, e bem mais importante para o time, bem menos errático do que vinha sendo. Felipe. Bom, diga lá, Matheus. Só uma questão do Jean Mota, acho que concordo com vocês, ele tá jogando bem. Algumas vezes que ele irrita o torcedor, que ele tenta um chute de longe, que não vai conseguir nada. Ou às vezes ele tenta um lançamento que não dá em nada, né? São algumas questões que o Jean Mota acho que pode aprimorar, ou escanteio, às vezes que ele bate mal, mas de forma geral ele está jogando bem, está dando opção. Quando ele não vai tão bem, ele arranca um passo para o Marcos Guilherme, deixa o Marcos Guilherme na cara do gol, que ele acabou perdendo o gol, que nem foi contra o América Mineiro, então o Jean Mota está contribuindo bem. E sobre o clássico do Palmeiras ainda, tem uma questão que vai ser um desafio para o Santos, na minha opinião, que o Santos do Diniz vem jogando muito melhor em casa do que fora. Tanto né, que eu peguei aqui no SofaScore, que é o aplicativo de estatística, o Santos é o melhor mandante do Brasileirão. São 4 vitórias e 2 empates, 14 pontos. Em segundo vem Fortaleza e Palmeiras com 13. Mas se você olha a classificação de fora de casa, né, os visitantes, o Santos é o vice-lanterna. Nenhuma vitória, um empate e 3 derrotas. Só fez um ponto, e o jogo contra o Palmeiras vai ser no Allianz Parque, né? Então, apesar de não ter público, é um jogo fora de casa, e o Santos vai ter esse desafio, né, de tentar a primeira vitória fora de casa e tentar jogar melhor, né? Porque os principais jogos do Santos bons foram como mandante na Vila Belmiro. Então, acho que é um desafio interessante para o time do Diniz. Eu até gostei do desempenho contra o Fluminense, contra o próprio América. Contra o América, o Santos teve os erros defensivos, né? Errou muito assim na parte, alguns detalhes, né? Na parte ofensiva, mas criou bastante. Eu até gostei, principalmente do Fluminense e América contra o Grêmio. Acho que foi um desempenho razoável, não foi muito bom, mas mostrou um poder de reação interessante. Mas falta a vitória, né? E só deixar registrado rapidamente, contra o América também, a arbitragem foi simplesmente ridícula, né? Inclusive com aquele pênalti que, até meu tio que praticamente não vê futebol e não gosta de futebol, daria aquele pênalti, uma falta absurda no Madison, né? Aliás, mais uma boa participação do Madison na frente naquele jogo, né? Mas é isso. Bom, vamos para os recados finais aí, então, os alôs finais aí, né? Matheus e Longo, começar pelo Longo aí, o nosso Dracena. Manda um salve final aí para a Nação Santista, Longo. Valeu, Felipe, valeu, Matheus, e valeu, Nação Santista, pela parceria de sempre, pela interação aqui no podcast, nas lives, também com o podcast do Peixão, interação no Twitter. Vocês que fazem o nosso projeto crescer. Valeu, pessoal. Isso aí. Matheus? Um abraço para o Felipe, para o Longo, para a Nação Santista, que está acompanhando a gente no Spotify, no YouTube, né? E torcendo por uma vitória no Clássico, né? O Santos ainda não venceu o Palmeiras na temporada. Perdeu de 3-2, né? Ainda com o Marcelo Fernandes. Então, torcer para a vitória no Clássico. Não deixe de deixar o like aí, compartilhar
nosso episódio do podcast do Peixão e agradecer a moral de quem acompanha, de quem está prestigiando a gente aqui, tanto nas lives como nos episódios aqui no podcast. E é isso. Até a próxima, galera. Isso aí, mandar um abraço aí pro Matheus e pro Long, né, os parceiros de sempre aqui do podcast. E é isso, né? Quem gostar aí do conteúdo, deixa o like, né, no YouTube, aí, compartilha, escreva, ativa o sininho, isso ajuda bastante a gente. Comente também, né, comentar, deixar o like também ajuda bastante para levar esse conteúdo para mais pessoas. Agradecer a participação de todo mundo nas lives aí, que a gente faz em parceria com o Santos Futebolcast. Um abração pro Rod, Marcelo, o pessoal lá. E é isso, gente. Vamos torcer por uma grande vitória aí no Clássico, para que o Santos consiga também transformar as chances em gol, né? Nesse jogo fora de casa aí, vai ser complicado. Acho que o Palmeiras vai... tem qualidade e é um esquema que realmente vai dificultar para o Santos, mas dá para o Santos vencer sim, se jogar, né, com tranquilidade aí, se esforçando bastante. Dá para a gente buscar essa vitória aí, pontuar mais uma vez aí no Brasileiro. Beleza? Um abração para todo mundo aí, fiquem com Deus, se cuidem, que a pandemia não acabou, né? E até a próxima, pessoal.